Boa noite, irmãs e irmãos. Graças a Jesus Cristo, estou eu aqui mais uma vez para o nosso trabalho da tribuna, para o nosso trabalho doutrinário. Falar sobre a doutrina espírita, dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, é um bálsamo para a minha vida e creio que também para vossas vidas. Por isso, vamos estar juntos neste momento, em sentimento, em pensamentos, ligados por esse fio de energia boa que vem de Jesus Cristo, que nos une como trabalhadores da sua seara, da seara espírita. Hoje estamos com o Evangelho, capítulo 28, coletâneas de prece, e estamos com os itens 42 a 43. O tema é preces por alguém que esteja em aflição. E aí a gente vai falar sobre o que é prece. A prece é aquele momento que a gente se dirige a Deus. A prece ou a oração é aquele momento que a gente tira para nos dirigirmos a Deus, às energias sagradas, às divindades, e de acordo com cada denominação que cada pessoa participa, aos santos, a quem a pessoa a que está orando pede ajuda, pede uma intervenção. Nós estamos falando agora da prece espírita. No preâmbulo deste capítulo está escrito que os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque, e da maneira que mais toque o nosso coração. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração. Logo porque a doutrina espírita, ela não veio rotular, a doutrina espírita veio para nos libertar de rótulo. Quem hoje se denomina espírita de coração, verdadeiramente espírita, é como se já tivesse passado por todas essas outras denominações. Porque a doutrina espírita, ela vem abraçando a todas as denominações. É como se a gente tivesse passado pelo grande mar e a gente emergiu. Isso não significa que nós somos ou nós nos classificamos melhores, mais instruídos do que os outros. Mas a gente há de admitir que a doutrina espírita, ela nos traz claridades, ela nos traz clareza de entendimento que a gente não compreendia e não entendia antes. O nosso trabalho de hoje, orar pelos que estão em aflição, né? O tema, orar porque estão em aflição. Mas o que é aflição? A aflição é aquela dor persistente, de cunho moral, espiritual, aquela dor que demora a passar, a angústia, não é? A angústia, é uma coisa muito ruim, porque um coração angustiado, dia e noite, uma angústia persistente, a gente sabe que é um sofrimento muito grande. Tira a paz de espírito, tira o sossego, muitas vezes leva as pessoas enfraquecidas pela fé a grandes quedas morais. Porque se a gente não vigiar a questão da angústia, a angústia pode ir lá e mexer com o nosso orgulho, não é? Com o nosso orgulho. E aquela história do orgulho ferido, muitas vezes, nos leva a grandes quedas morais que possivelmente vamos precisar de outras reencarnações para nos ressarcirmos com as leis divinas. Mas, meus irmãos, por que a aflição? Por que o irmão aflito? A gente sabe que estamos num mundo, né, ainda de expiações e de provas. Por isso, irmãos, irmãs, neste recanto do universo, ou este recanto do universo,
ainda é compatível com a nossa evolução moral e espiritual. Estamos num mundo onde precisamos da atmosfera e da condição deste mundo para lixar as nossas arestas, para aquebrantar o nosso orgulho, porque quando a gente se descuida e a gente não vai pelo amor, geralmente a dor cobradora, ela nos aparece, ela nos virá à porta da nossa vida, com as suas cobranças. Então, Jesus disse que neste mundo teríamos aflições, né? Palavra do Mestre Jesus. Neste mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo. Jesus que nos conhecia muitíssimo bem. Jesus nos via muito além, né? Muito além do que a gente se permitia ou se permite ainda hoje ver. Ele disse que teríamos aflições, mas que tivéssemos o bom ânimo. Então, logo, a aflição ainda nos cabe muito bem. Agora, o que cabe a nós é nos trabalharmos em busca de melhoramento, e a prece é um recurso valioso. E não é só para quando a gente estiver sofrendo. A prece é um recurso valioso para todos os dias. Se a gente estar bem, então vamos pedir a Deus que, se algo demais aconteça na nossa vida, que possamos estar preparados, que possamos estar com o nosso espírito preenchido, né, da mensagem divina, da energia divina. Estamos espiando ainda, irmãos e irmãs, aqui na carne, as nossas dívidas com a justiça divina. As nossas dívidas, se nós já estivéssemos numa condição muito acima do que a gente se encontra hoje, provavelmente não estaríamos aqui no mundo de expiação e provas. Estaríamos no mundo regenerado, já que Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai Eterno e que a gente já está habitando uma delas. E que muitas vezes a gente não para perceber. Né? E o homem comete todo tipo de atrocidade, ferindo esta terra, que nos abriga, que está nos abrigando muito bem, enquanto vem, enquanto acontece a nossa evolução moral. A doutrina espírita, meus irmãos, ela não aplaude sofrimentos, não. Porque alguém pode dizer, que doutrina é essa? Que diz que o cara está sofrendo porque está reencarnado, vai ficar se arrastando. Não, eu particularmente não gosto disso. A doutrina espírita não aplaude sofrimento nenhum. A doutrina espírita nos esclarece o porquê dos nossos sofrimentos. A doutrina espírita nos esclarece o porquê estamos sofrendo, não é? Aí alguém diz assim, mas como é que você pode sofrer sem você saber por quê? Basta que a gente faça um balanço das nossas dificuldades aqui, de todos os gêneros, para a gente ver e perceber como a gente ainda é endividado com a lei de Deus. Porque se a felicidade existe e ela ainda não é para a gente assim de inteiro, né, de inteira felicidade, então é porque a gente só tem direito a uma pequena fatia. Jesus disse que aqui teríamos aflições, mas a alegria aqui também já depende do nosso esforço, que não é a alegria completa, mas assim uma pequena fatia. Então, meus irmãos, oremos pelos aflitos, rogamos a Deus consolação e coragem. Quando a gente orar pelos aflitos, que a gente não peça para tirar a prova, a dor, né? Porque a gente não sabe qual o merecimento daquele irmão por ele estar passando pela dor que está passando. Então, é melhor que a gente peça a Jesus Cristo, ore a Jesus com toda a nossa fé, para que ele encontre consolação, para que ele encontre resignação, para que o Espírito Divino venha preencher o coração agoniado do aflito de coragem, de esperança em dias futuros, encher o coração dos nossos irmãos aflitos de certeza
que Deus é Pai e Deus é bom, porque Deus não é um pai qualquer. Deus é um pai bom, que Deus não dá pedras a quem pede pão. Por isso, meus irmãos, a dor nos vem e cabe a nós buscarmos resignação, porque não conhecemos as raízes das nossas dores. Porque Deus é tão misericordioso que não deixou que a gente soubesse o porquê que a gente hoje precisa amputar uma perna, porque a gente perde um ente querido, porque falta isso ou falta aquilo. Então, talvez se soubéssemos, a gente não iria suportar. A gente já caiu antes e não é de interesse da providência divina que venhamos a cair uma outra vez, que venhamos a cair novamente. Meus irmãos, vejamos, não deve ser fácil receber um diagnóstico ruim sobre a própria saúde, mas somos suscetíveis a isso, não é? A gente tem que pedir a Deus nos dias bons, para quando vier os dias maus, que a gente possa estar preparados. Então, se a gente recebe um diagnóstico ruim sobre a saúde, e aí a gente parar para pensar e dizer assim, mas o que é que eu fiz? Que isso não é justo. Quem somos nós para dizermos que isso não é justo? No mínimo, isso é uma blasfêmia. Porque nós não sabemos o que fizemos em tempos de outrora e que está sendo refletido agora nos vícios, até mesmo o suicídio. Podemos até ter prejudicado a saúde dos outros e agora a gente está tendo de volta a nossa saúde prejudicada. Porque quando se faz o mal aos outros, o mal pode até atingir os outros, mas certamente ele também vai voltar para nós. Por quê? A doutrina espírita nos esclarece sobre a lei do retorno. Não deve ser fácil, meu irmão, ver passar um mês, entrar o outro e vir mais outro, e sem perspectiva de trabalho, sem perspectiva de uma renda qualquer para alimentar a família. Não é fácil, não deve ser fácil. Mas também, certamente não foi fácil quando nós éramos cobradores de impostos, fazendo parte do grupo dos publicanos, e que agíamos injustamente e que possivelmente deixamos muita gente na miséria por causa da nossa imprudência. Então, quando a gente vê alguém que está por aí na mendicância, então vamos parar para ver, vamos exercer a caridade e a compaixão, auxiliar, mas vamos olhar para aquele irmão e vamos perceber que aquele sofrimento é para o melhoramento espiritual daquela criatura. Porque Deus não daria tanta riqueza a um e outro por aí esmolando, não é? Sem que isso não tivesse um fim necessário. Não é fácil ver os filhos nas drogas e se sentir impotente, como a gente vê tantas famílias hoje, se sentir impotente. Mas será que em outros tempos a gente não desviou os filhos dos outros, as filhas dos outros, não aliciamos para as fileiras dos cabarés de outrora, do passado, e para depois vê-los morrer na sarjeta, totalmente desprovidos da própria dignidade? Porque a gente sabe que houve um tempo que a mulher pouco valia. A gente sabe que houve um tempo que o pobre muito pouco valia. A gente vê a desigualdade social hoje, mas a gente sabe que em outros tempos essa desigualdade foi ainda maior. Se as pessoas sofrem hoje pela desigualdade social, mas imagine em outros tempos, que não se tinha liberdade de expressão, de culto, não se tinha liberdade da sua própria vida. Imagine quem se achava dono de quem e usava como se fosse um instrumento qualquer para fazer o que bem quisesse. Será que a gente não maculou a vida espiritual de alguém, jogando-os na miséria, na necessidade?
porque houve um tempo que as prostitutas morriam lá como se fosse um cachorro, um cão sarnento. E os escravos também morriam lá, só eram bons até enquanto tinham serventia. Houve um tempo que houve uma grande doenças e cuidavam-se das pessoas que tinham poder aquisitivo melhor e a pobreza, incluindo as prostitutas, os escravos, os mendigos, esses morreram sem assistência. Será que nós não passamos por esse tempo e que nós não colaboramos com a desdita daquelas criaturas? E hoje a gente está tendo na nossa família, bem próximo das nossas vidas, o que é ter um filho com problema. Então, meus irmãos, ainda não somos pro que se cheire, não. Então, isso explica ainda muito bem as nossas dores dos tempos atuais. Que os nossos corações possam ir até os confins da terra em oração, que possam ecoar essas nossas orações junto com todos que oram em favor do bem. Porque já que os espíritos nos dizem, o espiritismo nos diz que toda prece é boa, independente de culto, então não importa quem é budista, quem é cristão, quem é do Islã e por aí vai, Deus é único. Não importa o nome que se dê a ele, mas quando se pede, se ora pela paz universal de todo o coração, a graça também é unificada. A bênção, ou as bênçãos, elas também são unificadas. Então, não importa quem são os nossos irmãos, onde estão, que crenças eles professam, quais são suas condições sociais. Se todos oram, que as nossas orações se elevem até os confins da terra, que o nosso coração seja repleto de gratidão e de muita fé e de muito ânimo e um sentimento puro para que a gente possa fazer alguma coisa por este mundo, por esta terra que ainda está sofrendo tanto. Eu falo do planeta e falo também dos homens, não é? Os homens estão tendo a resposta das feridas da terra. A gente vê a natureza cobrando. Então, a gente sabe que a gente também tem a nossa parcela de culpa. Então, vamos nos redimir em oração e orar ao Pai Supremo para que isso passe, que essa fase de transição aconteça e que a gente um dia tenha o merecimento de habitar este planeta numa condição bem melhorada, no mundo de regeneração, no mundo regenerado. Porque felicidade, meus irmãos, todos nós buscamos. Ser feliz é uma coisa que todos nós queremos. Mas qual o caminho que nos leva à felicidade? Isso ainda é uma coisa para a gente descobrir. E que quando a gente descobriu o verdadeiro caminho da felicidade, que eu creio que a gente já descobriu, porque Jesus disse: Eu sou a porta. Então, que a gente não pare para olhar dos lados, nos atalhos do caminho, que a gente tenha muita coragem, que a gente ore a Jesus Cristo para que a gente seja fortalecido e que a gente continue na nossa marcha. Porque devagar e sempre a gente não pode parar. Quanto mais a gente se demorar, mais tarde a gente vai chegar lá. Então, quando o Apocalipse diz que 144 mil são retirados da terra, ou retirados da terra, e aí a gente sabe que isso é alegórico e a gente já está vendo isso acontecer. E a gente já está vendo isso acontecer. Muitos esperam o julgamento, o juízo final, mas a gente sabe já que está acontecendo uma limpeza na terra. Estão sendo retirados. Só Deus sabe o destino de cada um, que nós não estamos aqui para julgar e nem somos Deus. Mas a gente sabe que a providência divina está fazendo muito bem o seu trabalho. Aqui vai se tornar um mundo melhorado. E que a gente possa um dia, pelo merecimento, pela graça, que a gente possa um dia vir habitar este mundo regenerado ou irmos para uma outra casa que também seja regenerada,
para a nossa felicidade. Então, meus irmãos, sabemos que estamos sob a justiça divina, não é? Sob a justiça divina. Se a gente já está sob a justiça dos homens, imagine, né? Estamos sob a justiça divina. Então, vamos nos imbuirmos nesse trabalho universal, que é esse trabalho da cristandade, que vem há muitos anos se deslanchando pelo mundo, e que não nos falte a compaixão, porque quando a gente vê sofrendo, que a gente não pensa assim, ele está sofrendo porque ele era assim, ele está sofrendo porque ele não foi um filho bom para o pai dele, ele está sofrendo porque ele era um mau funcionário, brigava com seus colegas. Não, que a gente tenha o nosso coração cheio de compaixão. Já, a gente não pode mudar a lei, a aflição está lá, a dor está lapidando de uma forma necessária a cada um que está passando por ela, mas cabe a nós usarmos da caridade e da compaixão. Por quê? Porque é dando que se recebe. Hoje é a vez do próximo, amanhã pode ser muito bem a nossa vez. E quem é que não gosta de ser auxiliado? E quem é que não quer ser auxiliado? Por isso, vamos orar pelos nossos irmãos que estão aí no estrangeiro sendo perseguidos, executados, mulheres, crianças, correndo grande risco de violação na sua dignidade humana. Que a nossa prece se eleve até eles. Porque os que estão sofrendo, não é só esses que estão aqui, que a gente sabe que está na UTI, o amigo que está passando por um câncer ou parente, a gente sabe que existem outras doenças, que é a crueldade de muitos para muitos. A falta de sensibilidade, o sadismo, a perversão, a gente sabe que isso são grandes doenças do espírito, e por isso que acontece todas essas situações ou situações, que não vamos falar daqui, vamos falar de todas, que é digna ou são dignas da nossa prece como cristão, como ser humano, como filhos de Deus. Estamos no mês de setembro, né? E levanta-se a campanha do Setembro Amarelo, uma campanha contra o suicídio. Então, o suicídio que a gente sabe que a doutrina nos ensina e nos alerta que é um grande crime, né, contra a lei de Deus. Meus irmãos, alguém para chegar a cometer o suicídio perdeu todas as esperanças. Perdeu. Essa criatura caiu num enorme vazio, num enorme vazio. Imagine o que é você ter um sonho branco, todo branco, porque você não consegue sonhar com mais nada. O vazio. Então, meus irmãos, veja quão grande é a carência desses irmãos que estão sofrendo tanto, aquela dor silenciosa e que muitas vezes não passa para os outros irmãos com medo de ser taxado de fraco ou de louco. Porque ainda vivemos numa sociedade que quem passa por uma depressão, quem passa por um quadro grande de angústia, quem precisa tomar um remédio chamado controlado, né? Porque o do coração não é controlado, o do pé não é controlado, não é? Para dor de barriga não é controlado, só é taxado de controlado o que controla a questão emocional da criatura, que é muito bem uma coluna que deixa a criatura de pé. Então diz logo assim: cuidado, fulano toma remédio controlado. Veja, é preciso que a gente quebre este paradigma. É preciso que a gente chegue junto do nosso irmão angustiado, que a gente não tenha medo de falar com ele, que a gente, se ele tem dificuldade de falar, então que a gente quebre a casquinha e vá devagarinho. Se não conseguir falar, diz assim: meu irmão, que tal? Vamos fazer uma oração junto comigo? Segura a mão do irmão, segura a mão. Vamos orar juntos e ore em voz alta para que o irmão beba da fonte da energia da prece. No livro
O céu e o inferno, lá nas páginas 346 a 349, tem uma comunicação de um espírito em aflição. Por que eu trouxe essa lição aqui, essa mensagem? Porque do outro lado da vida existem também as aflições. Quando a gente faz errado aqui, quando a gente comete o suicídio, quando a gente comete crimes hediondos, quando a gente faz muito mal a alguém, a nossa consciência é o nosso próprio juiz. Então, o ouro fica aqui, os bens materiais ficam aqui, mas a culpa, meus irmãos, ela nos acompanhará. E esta culpa que vai nos colocar no lugar que é cabível para nós, de acordo com a nossa situação moral. Então, lá no livro O Céu e o Inferno, nessas páginas aí, tem a comunicação do espírito Jacques Latour. Um criminoso condenado à guilhotina foi executado em 1864 e numa comunicação com muito sofrimento e arrependimento, ele pedia socorro e misericórdia. Ele se curvava perante Deus. Ele que achava que quando morria acabava tudo. E ele diz que a guilhotina foi o mínimo, porque o pior era aquela situação que ele estava. E os irmãos conversaram, conversaram e conversaram com aquela entidade e juntos fizeram uma prece e de imediato ele viu aqueles que o atormentavam ia se afastando, se afastando e se afastando dele. Então dava para sentir um certo refrigério e um encontro com um pouco de paz. Então, meus irmãos, quando orarmos, vamos lembrar dos nossos irmãos que partiram deste mundo envolvidos em grandes crimes, que viveram aqui na impiedade, que viveram aqui friamente, que desonraram a lei de Deus, e que a gente sabe que existe a lei do retorno, de qualquer jeito ela vai voltar para nós, que seja aqui na carne ou já lá no mundo espiritual. Já vamos, né, sentindo os frutos dessas coisas ruins que a gente plantou aqui na terra, ou seja, colhendo os frutos ruins que a gente plantou aqui agora. Um dia a gente voltará para o mundo reencarnado e vamos terminar, né, de nos ajustarmos com a lei, mas antes, bem que a gente passará por um grande sofrimento se andarmos desavisados perante a lei de Deus. Então, meus irmãos, logo a gente vê que os benefícios da prece não é só para aqueles para os quais a gente está orando. Os benefícios da prece também nos volta. Eu certo dia assisti a entrevista de um homem que todo dia ele tinha vontade de tirar a própria vida e ele resolveu caminhar no cemitério e ele viu um túmulo de uma moça lá, que tinha foto de uma moça e tinha lá na lápide, ele, ele tirou você de nossas vidas muito cedo. Então ele ficou admirado assim com aquela moça tão bela e ele achava que o rapaz tinha matado a jovem. Então ele resolveu orar por aquela moça. E todo dia ele ia lá, ele orava. Todo dia lá, ele ia lá, ele orava. E um belo dia ele descobriu que ele não sentia mais a angústia que ele vinha sentindo e aquele desejo de se suicidar havia desaparecido. Grande foi a surpresa dele. Não demorou muito para ele descobrir que a moça não foi assassinada, ela tinha se suicidado, ela cometeu suicídio por conta de um namorado. Então, enquanto ele orava por aquele espírito, certamente alguns espíritos estavam ali e ele também era beneficiado e ele nunca mais pensou em se suicidar. Então, meus irmãos, aqui no livro A Luz da Oração, tem uma mensagem muito linda que nós vamos encerrar. O tempo já é chegado, né? Nós vamos encerrar o nosso trabalho lendo essa pequena mensagem que é o último parágrafo de uma mensagem intitulada Prece. Não ouvideis que a permanência na terra
é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Emmanuel. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, que Jesus esteja sempre conosco, que possamos receber o auxílio dos Espíritos amigos, iluminados, trabalhadores de Jesus. Uma boa noite para todos, muita paz e saúde, e que possamos ser corajosos, porque aqui nesta vida vamos encontrar as vicissitudes. Por isso, meus irmãos, que não nos falte o ânimo para a oração. Muito obrigada, um abraço a todos. Mais uma vez, boa noite.